Mensagens do coração de Deus para o seu coração. Momentos com Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Vamos ouvir agora a mensagem da Bíblia. Saúde, amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor. Amém. Boa noite. A hora das trevas. Convido a amada igreja, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 22, os versos dos 52 ao 54. Evangelho de Lucas, capítulo 22, os versos dos 52 ao 54. Assim nos diz na santa e gloriosa palavra do Senhor. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: Saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós te somos imensamente gratos por tanto amor, Senhor. Nós te somos gratos pela revelação da tua palavra, pela inspiração do teu Santo Espírito que nos assiste neste momento. E queremos ao Senhor te pedir em nome de Jesus, perdoa nossos pecados, torna-me capaz de transmitir a tua palavra e faça, Senhor, de nosso coração um terreno fértil onde a tua preciosa semente será plantada e que venha a germinar pelo poder que há no teu nome e a produzir frutos para a honra e glória do teu nome. Que eu diminua, que o Senhor cresça em cada coração, em nome de Jesus. Amém. A hora das trevas. Observando a nossa cidade de Patos, ela promove nesta época de junho, como todos os amados irmãos aqui sabem, estes festejos juninos, em que as pessoas que não são evangélicas, elas buscam prazer, alegria, divertimento na bebida, nas drogas, no sexo, nos forrós, e passam noites e noites lá no terreiro. Até o nome, né, é interessante, é o terreiro do forró. Eu fui criado em terreiro de macumba, e aqui tem o terreiro do forró. E quando eu ia durante a semana para a Rádio Panati fazer o programa, principalmente agora nos últimos dias em que houve a incidência de feriados, e exatamente a Rádio Panati fica bem ali no centro da cidade. Eu chegava ali no centro, estacionava o carro para descer na rádio, e entre o carro e até a rádio, eu literalmente ficava endoidecido pela zoada, pela confusão, pela verdadeira bagunça. Os turistas invadiram a cidade e
alugam casas, apartamentos, vêm para casa dos parentes, e a moçada não tem o que fazer, vai tudo lá para o centro, abre as tampas dos carros, cada um querendo se mostrar mais, cada um querendo mostrar que tem o som mais potente do que o outro, e ali fica 20, 30 carros concentrado ali em 2 quadras, o povo bebendo no meio da rua, os homens sem camisa, as mulheres seminuas, tudo embriagada, e você sente aquele clima pesado na cidade. A zoeira não tem fim, e nós não estamos acostumados com isso. Patos cresceu, mas ainda é uma cidade do interior, nós somos interioranos, gostamos da paz habitual da nossa cidade. E fazer o quê? Eu ficava observando aquilo e disse, eu não tenho o que fazer. Eu não posso mandar eles pararem. Também não posso querer ficar aqui no meio, porque eu não suporto isso. Esse aí é um mundo que não é o meu. O meu mundo, eu entrava para a rádio, me trancava lá no estúdio, nem falava lá na rua, sabe? Nem falava. Não adianta, né? Vou falar da palavra de Deus, que é o que edifica quem estivesse nos ouvindo no programa de rádio. E me vinha à mente este texto, essa expressão que Jesus utilizou no momento em que foram prendê-lo, que eu acabei de ler em Lucas, capítulo 22, ele diz: esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. E aí ficou esta frase ecoando na minha cabeça: esta é a vossa hora e o poder das trevas. E eu fiquei, Senhor, me dê um entendimento, me explique como é isso. Há então um momento que é a hora dos ímpios prevalecerem e os justos padecerem. Há um momento que é o momento então que as trevas tomam conta de tudo. E aí me veio um segundo entendimento para compreender essa questão, que há realmente tempo para tudo. Eclesiastes diz que há tempo para tudo. Se há tempo para tudo, também há o tempo das trevas. E isso é uma revelação muito grande. Você quer ver um outro exemplo? Agora, por exemplo, não é noite? Você pode impedir que a noite chegasse? Nem você, nem eu, nem ninguém. Só Deus. Mas uma esperança nos enche o coração de alegria, porque como há tempo para tudo, agora é o tempo das trevas, o tempo da noite. Mas haverá um amanhecer, haverá o sol nascendo, brilhando, e é o tempo da luz. Então, nós não podemos evitar que haja o tempo das trevas, porque o tempo das trevas é o tempo do mal, é o tempo que o ladrão se aproveita exatamente no escuro para se esconder, para nos atacar, para pegar, para roubar. E nessa alternância, momento das trevas, momento da luz, pensei também que há momentos na nossa vida que parece que estamos vivendo momentos de trevas. Ainda há pouco recebemos aqui pedido de oração de uma mãe, pelo pedido, uma mãe aflita, que busca a igreja, que busca o Senhor, pedindo orações, clamando na presença do Senhor, intercedendo pelo filho para que ele abandone seus maus caminhos. Este é um momento de trevas. Qual pai que não se sente desorientado, triste, desesperado, quando o momento de trevas toma conta da vida de um filho? E se toma conta da vida de um filho, toma conta da nossa vida também, porque o filho faz parte de nós, é sangue do nosso sangue, carne da nossa carne. Sofremos para colocar os filhos no mundo, para mantê-los, e muitas vezes as coisas acontecem que fogem do nosso controle. E como este momento das trevas, tem tantos outros momentos das trevas na nossa vida. Aquela doença que você fez um exame de rotina
e o diagnóstico te surpreende. Existe um momento de trevas e existe um momento de luz. Existia na vida do Senhor Jesus esses momentos. Vamos ver, à luz da palavra de Deus nesta noite, que realmente há a hora das trevas, mas que também há a hora da luz brilhar na nossa vida. Esperança essa que só o Senhor tem para nos dar. Me acompanhe em Lucas, vamos voltar um pouquinho, capítulo 9, e os versos do 1 a 6. Lucas 9, do 1 a 6. Nós vamos encontrar aqui o começo lá da caminhada de Jesus com seus apóstolos, a primeira missão evangelística que ele atribuiu aos seus apóstolos. Lucas 9, do 1 ao 6, diz assim: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Agora no 2. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então Jesus deu poder e mandou que eles fossem pregar o reino de Deus, a curar os enfermos. Olha o que foi que Jesus disse: nada leveis para o caminho, nem bordão, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Chama atenção, pensa comigo. Mandou que eles fossem pelo mundo afora pregar o evangelho e não levarem nada. Não precisava levar nada. E ele sai dizendo: nem bordão, nem alforge, nem pão. Precisa comer? Não leva nada não. Nem dinheiro. Nem dinheiro. Ia sair sem um tostão. Nem deveis ter 2 túnicas. O que ele quer dizer? Saia com a roupa do corpo. Este é um momento de luz. Este é um momento em que as pessoas saíram numa nobre missão: pregar o evangelho de Jesus, alcançar as almas perdidas. E principalmente neste momento de luz, que eles iam pregar o evangelho, que iam alcançar as pessoas perdidas, eles deveriam confiar apenas e tão somente na provisão que vinha do Senhor. Vocês vão fazer minha obra? Façam, e não se preocupem com nada, eu vou prover tudo no caminho. Você não precisa levar dinheiro, pão, sapato, nada. Vocês não estão fazendo a minha obra? Então o que vocês precisarem, vocês serão supridos no momento certo. Não levem nada, até para eles mesmos sentirem na realidade que eles podiam confiar naquilo que Jesus estava dizendo. Eu e você, quando estamos fazendo a obra, não devemos temer nada. Se Ele nos mandou abrir esta igreja, se Ele nos mandou construir um templo, se Ele nos mandou, seja lá o que for a gente fazer, Ele se responsabiliza e nada tem nos faltado, não é verdade? Este era então um momento de luz na vida dos apóstolos, na vida de Jesus. E os apóstolos fizeram o quê? Está no verso 6. Então, saindo, percorriam todas as aldeias, fazendo o quê? Anunciando o evangelho, não é que ele tinha mandado fazer? Pregar a palavra. E eles saíram pregando a palavra, anunciando o evangelho e fazendo o que mais? E efetuando curas por toda parte. Eles confiaram em Deus. Confiaram em Deus e nada lhes faltou. Nem a alimentação, nem vestimenta, nem um lugar onde dormir, e muito menos poder de Deus para fazer milagres em nome de Jesus. Eles estavam revestidos pela autoridade de Deus para fazer aquela missão. Momento de luz. Mas tem dia
e tem noite, tem um momento das trevas. No capítulo 22, nós estávamos no capítulo 9, era no começo da caminhada. Agora vai se aproximando o final, já estamos no capítulo 22. Nós vemos aqui no verso 3 que Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Entendeu o que começou a acontecer aqui? Começou a entardecer, começou a querer escurecer. O poder das trevas começou a se movimentar. Enquanto Jesus estava lá, seguindo seu caminho, estavam tramando a prisão e a morte dele, usando um próximo a ele, que tinha caminhado esse tempo inteiro com ele aqui na terra, 3 anos e meio, subornaram o dinheiro, Como diz Paulo a Timóteo, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e é verdade. Ele não se preocupou em trair o Senhor Jesus. Começou a querer escurecer. E na sequência, é o outro ponto que eu quero chegar agora. Ele estava no meio da ceia, João 13, 21. João capítulo 13, a partir do verso 21. E diz: ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, a quem ele amava. A esse fez Simão Pedro um sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. E então disse Jesus para Judas: o que pretendes fazer, faze-o depressa. Ele, tendo recebido o bocado, saiu logo. E eu desperto agora a sua atenção para essa frasezinha pequenininha: e era noite. Sempre me intrigou porque João escreve nesse texto que era noite. Lembra que Judas havia já combinado com os sacerdotes a traição de Jesus? E eu disse, começou a escurecer. À noite, durante o jantar, Jesus desmascara ele e diz: aquilo que tu tem que fazer, faz-o depressa. Ou seja, tu vai me trair, já que tu tem que fazer, faz de uma vez. Veja que ele saiu, Judas saiu, Jesus ficou com os 11, e era noite. Isso é muito significativo para mim e para você. Era noite, era o momento das trevas. Me acompanhe em Lucas, no capítulo 22, os versos 35 ao 38. A seguir, Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Bem, vocês sabem agora aqui ao que o Senhor Jesus está se referindo. Foi aquela passagem anterior que eu li, que ele mandou eles irem sem bolsa, sem alforje, sem sandália, pregar. Preste atenção. Ele começa lembrando eles das experiências anteriores. Vocês lembram da experiência que nós tivemos antes, que era um momento de luz, não lhes faltou nada? Não faltou nada.
Então lhes disse: agora, porém, agora mudou a coisa. Agora mudou. Antes era um momento de luz, vocês iam pregar o evangelho. Agora, porém, quem tem bolsa, tome-a. Contraste, antes deixa a bolsa, deixa o alforje. Agora ele diz: quem tem, pegue a bolsa, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Espada, capa. Eles precisavam muito dessa capa. Eu vou explicar um pouco mais sobre a capa, porque a gente vê a importância que ele atribuiu nesse momento à espada. A espada que ele mandou que vendesse a capa para comprar uma espada, a espada agora estava sendo muito mais importante, muito mais necessária do que em qualquer outro momento da vida deles. Porque lá nós sabemos que durante o dia é um calor de rachar, mas durante a noite a temperatura cai a níveis abaixo de zero. Então, para passar uma noite, você precisa ter uma capa para se proteger do frio. E então ele diz: venda a sua capa e compre uma espada. É melhor que você passe frio do que você fique sem a espada. Muita gente não entende essa passagem aqui, mas nós vamos entender ela pelo poder do Espírito Santo hoje aqui nesta noite. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores. Porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. A profecia que havia a respeito dele, que dizia que ele foi contado com os malfeitores. Você deve querer saber aonde é que está isso, não é? Abra em Salmo 22, verso 16. Salmos 22, verso 16. Cães me cercam, uma súcia de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Isso soa familiar para você? Malfeitores rodeando ele. Ele não foi crucificado entre malfeitores, dois ladrões, e não transpassaram as mãos e os pés dele? Vamos agora para Isaías 53 e o verso 12. Olha o texto de Isaías 53, 12. Diz assim: por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte. E agora aqui: foi contado com os malfeitores. É esse texto que Jesus está fazendo referência, o texto de Isaías, que todo mundo conhecia de cor. E ele está dizendo: está chegando o meu momento, eu sou o Messias prometido e anunciado. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito: ele foi contado com os malfeitores. É o que diz em Isaías 53, 12. Foi contado com os malfeitores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Não foi verdade? Lá na cruz ele não intercedeu pelo ladrão? Isaías 700 anos antes havia predito isso. Então ele está nesse momento agora aqui. Vamos recapitular, volta para Lucas 22, volta para Lucas 22, ele está dizendo: importa que se cumpra em mim o que foi profetizado. Está chegando o momento em que eu vou ter que sofrer, que eu vou ter que morrer, não tem como evitar. Como nós aqui, teve como evitar a noite? Não teve. Teve como evitar a bagunça do São João? Não teve. Teve como evitar a doença? Não teve. Tantos momentos de trevas na nossa vida, e ele chega.
Vamos ver como foi que Jesus mandou que ele se preparasse para o momento de trevas. Aqui está o segredo da mensagem. Agora eu vou ler o verso 38. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Vamos entender. Ele não disse: venda a sua capa e compre uma espada. Dá a entender que todo mundo precisava vender a capa e todos eles precisavam ter a espada. Mas aí disseram: tem aqui 2 espadas. Basta. Esse basta quer dizer, já chega, já está bom, já tem 2. Vamos entender. Os sacerdotes estavam pretendendo prender Jesus. Não poderiam prendê-lo lá no templo onde ele estava todos os dias, porque a multidão, o povão amava Jesus. Quem não gostava dele eram os escribas, os sacerdotes, os fariseus. Mas o povão que era atendido por Jesus, que aprendia com Jesus, que era tratado por Jesus, a quem ele curava, o povão idolatrava, amava Jesus. E eles sabiam, sacerdotes, que se prendessem na vista do povo, seria uma revolta muito grande. Eles precisavam então armar um estratagema para pegar ele fora da visão do povo e apresentar para uma parte do povo, quem eles quisessem que entrasse lá no local do julgamento. Lá só entrou quem eles quiseram, porque na hora de escolher entre Barrabás ou Jesus, eles disseram Barrabás. Era um povo que era manobrado pelos sacerdotes, pelos escribas. Então o estratagema era prender Jesus longe do povo, e quando ele já preso, subjugado, dominado, apresenta agora: vamos simular um julgamento e vamos matar e vamos eliminar esse homem da nossa vida, que ele já está nos perturbando demais. Mas aí tinha um problema. Vamos pensar junto? Jesus andava só? Não, andava ele e mais os apóstolos. Quando ele diz: troca a sua capa por espada, Judas já não estava mais. Mas mesmo assim, Jesus com 11 eram 12. No momento das trevas, Jesus sabia que aquela era a noite que ele seria preso, e importava que só ele fosse preso, e que nenhum dos seus apóstolos fosse machucado ou preso com ele. Não tinha nada a ver prender ele ou matar alguém. Então havia uma combinação para que Judas entregasse Jesus. Muita gente não entende a história do beijo de Judas. Era de noite, noite fechada, escuro, frio. Eles todos estavam cobertos com capa e com aquele capuz, certo? Quem chegasse de longe e olhasse, ia ver 12 pessoas encapuzadas, com aquelas capas, aqueles capuzes. Como é que eles iam chegar, iam um por um, para saber qual deles era o que eles queriam pegar, que era o Senhor Jesus? Então eles precisavam ter um trato. O Judas disse: aquele a quem eu beijar, o beijo era só para indicar quem era, porque Judas sabia que ele chegaria e ele poderia se aproximar do pessoal, porque ele seria reconhecido, era Judas. Ninguém sabia nada sobre ele, ele pensava, né? Embora ele tenha ficado desconfiado com o que Jesus disse para ele: o que tem que fazer, faz-o depressa. E ele chega, se aproxima de Jesus, reconhecia logo, né? Ele sabia quem era. E ele vai dar um beijo no rosto do Senhor Jesus. E aí os outros saltariam em cima para pegar Jesus. E Jesus disse para os apóstolos: vocês têm que trocar a capa pela espada. É preciso ter espada. Por quê? Se pelo menos eles esboçassem uma reação, estando já o Senhor Jesus seguro, eles não iriam ter uma batalha com todo mundo, mas as pessoas respeitariam os apóstolos,
porque veriam que eles não estavam desarmados, eles tinham espadas também. E ali não interessava fazer tumulto, o negócio era chegar, pegar Jesus e levar. Mas os apóstolos tinham que pelo menos ter alguma espada para mostrar, para não dizer, não, estão desarmados, então vão matar todo mundo mesmo. Então Jesus, preocupado com eles, disse que eles, naquele momento, precisavam mais do que nunca ter uma espada. Quando eles disseram, nós já temos duas aqui, então basta, chega. Entendeu a questão das duas espadas agora? Basta, já tem duas espadas, é o suficiente. Vamos continuar então. 47 de Lucas 22. Falava ele ainda, quando chegou a multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem? Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Porque eles se lembraram que Jesus tinha dito que eles tinham que levar a espada. E aí perguntaram: feriremos a espada? E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Foi Pedro. Está lá em João, você vai ver em João 18:10, diz: então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Era Pedro então que estava com uma das espadas. O Pedro, sempre muito afoito, perguntou, mas nem esperou responder. Ele se lembrou que Jesus tinha mandado que eles levassem espada, saiu logo em defesa do mestre. E você acha que ele deu aquele golpe de espada era só para tirar a orelha do sujeito? Você já pensou nisso? Foi não, irmão, ele deu na cabeça. O camarada que se desviou e conseguiu livrar a cabeça e torou foi a orelha. Mas ele deu um golpe na cabeça do sujeito. Eu não tenho a menor dúvida disso não. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Primeiro transplante de orelha aqui que a gente vê na história, né? Jesus pegou a orelha do rapaz, foi lá e botou no lugar de novo e restaurou na hora a orelha cortada do pobre do Malco. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes para deter um salteador? Olha como ele usa aqui a expressão salteador, para afirmar mesmo, né, a profecia, que ele seria contado entre os malfeitores. O salteador é um malfeitor. E ele diz aqui: diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Mas olha o que ele diz: esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Pronto. Tem um momento que é o poder das trevas, é a hora que o mal prevalece e a gente não tem como evitar que isso aconteça. Jesus não evitou. Era preciso que ele passasse por isso. Da mesma forma, eu e você vivemos momentos na nossa vida que são momentos de trevas, em que a gente não sabe como vai enfrentar. Mas o que deve alimentar a nossa confiança, a nossa esperança, e não nos deixar esmorecer, Jesus se deixou prender, se deixou levar até o fim, porque ele sabia que um futuro glorioso o esperava, que era o futuro da ressurreição. E nós temos esta esperança também. A Bíblia nos diz que o choro pode durar uma noite, mas que a alegria vem pelo amanhecer. Em Lucas 24, do 1 ao 6, diz assim: e esta eu chamo de a hora da luz. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que,
Perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Ele venceu a morte. Terminou o tempo das trevas, terminou o tempo da escuridão, terminou o tempo do poder do mal. O poder do bem, o poder de Deus volta a brilhar na vida da humanidade, na vida de todos nós. Foi noite para Judas, foi noite para Jesus, foi noite para todos os apóstolos, foi noite para todos aqueles que intentaram fazer o mal. Judas saiu dali, se enforcou. Não houve luz para Judas. Mas ao terceiro dia, no amanhecer, o dia voltou a brilhar na vida dos apóstolos. O dia voltou a brilhar na vida de Jesus. O dia raiou para a humanidade, nos trazendo uma mensagem de esperança e de fé, de que nem sempre as trevas predominam. Há um momento delas, mas há um momento em que Jesus surge glorioso na nossa vida. Ele foi preso como ladrão, foi julgado como ladrão, foi crucificado como ladrão, foi morto como ladrão, mas ele não era ladrão. O ladrão é aquele que vem para roubar, matar e destruir. Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E para nós, qual a espada que nós precisamos estar munidos na hora das trevas, na hora da aflição, na hora do desespero, na hora que você clama porque o seu filho saiu e você não sabe com quem ele está, o que ele está fazendo, que hora vai voltar, na hora que você recebe aquele diagnóstico e você não sabe o que vai acontecer dali por diante. No momento das trevas, qual a espada que nós precisamos estar preparados para nos defender neste momento, que é o momento das trevas? Tem uma espada à nossa disposição. E em Efésios capítulo 6, 17, diz: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, esta é a espada que nos defende na hora das trevas. Só tem esta espada em Hebreus capítulo 4, verso 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. Como a palavra de Deus, leia, viva, não se aparte desse livro de dia, de noite. Ela é a sua defesa na hora do mal. Lembre-se, há um momento das trevas, mas com a espada da palavra de Deus, nós temos a defesa que precisamos até esperar que o dia volte a amanhecer na nossa vida. Que o Senhor esteja aplicando o entendimento desta palavra em cada coração, em nome de Jesus. Igreja Batista Novo Horizonte. Um novo horizonte com Jesus em sua vida. Vejo no seu olhar uma tristeza,
seu sorriso uma fraqueza, seu falar não tem mais fé. Você fala que não dá mais pra suportar essa dor no coração, e chorando cai na solidão. Se sua mesa está vazia, ele vem te saciar. Se tua casa está caindo, ele vem te ajudar. Se uma doença te atacou, ele vem pra te curar. Te abandonaram e te humilharam, ele vem porque te ama. Só Deus pra te curar, só Deus pra te salvar, só Deus pode fazer o impossível acontecer. Só Deus pra te amar, só Deus pra te perdoar. Foi Deus que entregou Jesus, teu filho, lá na cruz, pra nos salvar. Ele vem te saciar. Se tua casa está caindo, ele vem te ajudar. Se uma doença te atacou, ele vem pra te curar. Te abandonaram e te humilharam, ele vem porque te ama. Só Deus pra te curar, só Deus pra te salvar, só Deus pode fazer o impossível acontecer. Só Deus pra te amar, só Deus pra te perdoar. Foi Deus que entregou Jesus, teu filho, lá na cruz, pra nos salvar. Programa Momentos com Jesus.